Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, é uma satisfação imensa poder estar aqui juntamente com vocês, trazendo mais uma aula bíblica da escola dominical. Lição 6 dos jovens, lição 6, dia 10 de novembro de 2024. E esta lição tem por título A Natureza da Sabedoria e o Sentido da Vida. Lição maravilhosa, como todas as demais, falando sobre a sabedoria. Foi bem escolhido aqui pelo comentarista, né? Este livro de Provérbios para estar sendo comentado aqui. E eu quero agradecer a todos vocês que têm chegado aí pela primeira vez no canal, já têm se inscrito, deixado aí o seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Cada vez que você deixa aí o seu like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai estar também compartilhando com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E fico muito feliz por todos vocês. E fique até o final da aula, que Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração. Palavra esta que transforma, que muda a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar aqui juntamente com vocês. Eu amo estar aqui aplicando esta aula. Não ensinando, né? Estou aqui aprendendo com vocês também. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante quando nós aprendemos um com os outros, porque aqui ninguém sabe tudo, né? Estamos aqui em aprendizado, somos discípulos de Cristo e discípulo está cada dia aprendendo. Na aula passada nós tivemos ali a proteção contra a preguiça, né? Nós tivemos ali esta aula maravilhosa, foi a aula 5, falando sobre a proteção contra a preguiça. Foi uma aula muito boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos trazer aqui a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título deste trimestre, nós estamos já no último trimestre deste ano, quarto trimestre de 2024, e o título é Alcance um futuro feliz e seguro, né? Conselho de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar aqui nesta lição? Nesta lição, amado, nós estudaremos uma seção de provérbios considerado o coração do livro, né? Ela apresenta a sabedoria em primeira pessoa, mostrando que ela estava antes e durante o processo criativo de Deus, né, gerada e ungida pelo Criador. A sabedoria. Essa sabedoria, amado, quando está presente em nós, ela traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando encontramos, né, na verdade, né, quando a encontramos a sabedoria, na verdade achamos a vida e o seu sentido, como diz lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Eu quero ler com vocês aqui em Ezequiel, capítulo 47, que vai falar sobre a alegria, a sabedoria. Quanto mais você busca, mais você a encontra. Mas vou deixar para depois, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar vendo aqui o textuário. Depois do textuário aqui no comentário, nós vamos comentar um pouco sobre Ezequiel 47 e João capítulo 4 também, né? E João capítulo 1. Nós vamos estar aqui discorrendo alguns textos bíblicos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui o texto áureo que nos diz assim: porque o que achará a vida e alcançará favor do Senhor. É o texto áureo, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 34 ao 36 vai nos dizer assim, vejam só: felizes os que ouvem, né? O que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos
que me odeiam amam a morte. Provérbios capítulo 8, versículo 34 a o 36. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, como eu falei, em Provérbios, aliás, em Ezequiel primeiro, né? Ezequiel 47, versículo 1 a seguir, vai dizer assim: depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só que aqui, né, louvado seja o nome do Senhor, fala de água, né? Quanto mais ele se aprofundava nas águas, mais sabedoria ele teria, sabedoria ele tinha. Foi medido 1000, deu até os artelhos, depois mais 1000, joelho, 1000, ombro, e assim sucessivamente. Quanto mais você buscar essas águas, quanto mais você cavar, se aprofundar, mais sabedoria você vai encontrar. E essas águas, simbolizando aqui a palavra de Deus, como diz lá em João capítulo 4, Jesus falando para aquela mulher samaritana, versículo 10, 13 e 14, a gente vê que Jesus fala assim: olha, quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então aqui eu estava falando da água, da palavra de Deus, a palavra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se você for lá para João no capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus. Você vê que o verbo é a palavra é Jesus. Então aqui, cada vez que o profeta se aprofundava nas águas, ele se aprofundava em Jesus, se aprofundava na sabedoria, mais sabedoria ele ia encontrando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você buscar a sabedoria, mais sábio, mais algo bom da parte de Deus você terá. E se você for ler a seguir, versículo 6 em diante, ele continua. Aquele varão que estava com cordel de medir, ele pergunta para o profeta: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um e do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Versículo 9: enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Você vê que a sabedoria, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando ele está na vida do homem, este homem, ele vai agora expandir vidas. O rio de água viva, agora que, como disse Jesus para a mulher samaritana, que está nele agora, vai transbordar e vai dar vida a todos que estiverem em sua volta, a toda uma nação, a todo um povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque buscou a presença do Senhor Jesus, buscou a sabedoria, e a sabedoria agora vai se expandir e vai dar vida àqueles que estavam morrendo, àqueles que estavam fracassando, àqueles que estavam
precisando, né, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não tinha sentido na vida, que a água era salgada, agora se torne saudável. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é a sabedoria, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que vai fazer isto com a pessoa, que a ele buscar, que o buscar a sabedoria. Irmãos, a sabedoria, querido, sabedoria faz promessas sublimes e alertas solenes. Quais são essas promessas? Quais são as promessas? Ouça isso no nome de Jesus. Olha, a primeira promessa aqui que ele faz, um alerta e uma promessa, é aquele que encontra, né? Aquele que encontra a sabedoria, esse acha a vida. Você vê que lá em Ezequiel, como nós vimos aqui, deu vida às árvores, onde aquelas águas passavam, dava vida. Então, aquele que encontrar a sabedoria, acha a vida. A sabedoria, querido, é vida e concede vida a todos aqueles que a encontram. Você vê que onde o rio passava, dava vida, né? Aqui em Ezequiel que nós vimos agora. Então, tem sentido. Veja só. Segunda promessa feita, né, pela sabedoria é que aquele que a encontra alcança o favor do Senhor. Então, achar a sabedoria aqui, querido, é mergulhar na fonte da graça. Foi o que o profeta fez, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que ele ia entrando no rio, ele ia encontrando, ele ia achando a sabedoria. Então, é mergulhar na fonte da graça. É beber das torrentes que fluem do trono de Deus, que é a palavra do Senhor, e se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, como Jesus falou para a mulher samaritana. Então, é ser alcançado pelo favor imerecido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a sabedoria também, amado, ela faz alertas solenes. Quais são essas alertas? Aqui nós vemos aqui a promessa da sabedoria, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui que a sabedoria ela faz promessas sublimes, né? E alertas solenes. Então aqui nós vimos aqui as promessas e agora nós vamos ver os alertas que a sabedoria nos traz. Primeiro alerta aqui que ela traz, né? Pecar contra a sabedoria é violentar a própria alma, né? Vejam só, é insurgir-se contra si mesmo, é decretar a própria ruína. Quando você se levanta contra a sabedoria, você está violentando a sua própria alma. Ouça isso no nome de Jesus. E segundo alerta aqui, amado, é aborrecer a sabedoria, é amar a morte. Quando você aborrece a sabedoria, quando você aborrece, né, não busca a sabedoria, então você está amando a morte. É cavar a própria sepultura, né? Melhor dizendo, é caminhar com os próprios pés para a condenação. Então, nós não devemos jamais abandonar a sabedoria. Ouça isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus colocou diante de nós o caminho da morte e da vida. Escolha, pois, o da vida. Ele ainda dá um conselho. Escolha, pois, a vida para que viva. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui, né, verdade prática, né, que é o resumo aqui da lição. A sabedoria estava né, antes e durante a criação. Por isso, quem encontra, acha a vida e o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sabedoria estava antes e durante a criação. Quem encontra, ela encontra a vida. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, encontrar a sabedoria aqui, queridos, é muito mais do que adquirir conhecimento ou inteligência. É encontrar o próprio caminho para a verdadeira vida. Veja lá em Provérbios, né? Lá em Provérbios somos lembrados de que buscar a sabedoria é buscar a Deus, pois ela vem dele e nos aproxima dele. Quem encontra a sabedoria encontra uma vida repleta de sentido, paz e direção. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Provérbios capítulo 8, né? Vai falar sobre a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê ali a sabedoria, ela clama.
ela clama da porta das cidades para que o pessoal busque ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos buscar a sabedoria. Sem ela, nós encontramos morte, nós estamos amando a morte se nós não estivermos buscando a sabedoria. Irmão, Deus ele nos criou, querido, com um propósito, e a sabedoria nos ajuda a descobrir e a viver de acordo com esse propósito. Certo? Então ela é como uma luz que clareia nosso caminho, mostrando os passos a tomar, as escolhas a fazer e os sonhos a perseguir. Quando abraçamos a sabedoria, encontramos o lugar onde a nossa vida se encaixa perfeitamente nos planos de Deus. Essa é uma promessa preciosa. A sabedoria de Deus, querido, ela nos revela quem somos e para quem fomos feitos. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que nós devemos saber, né, de quem somos e para quem nós fomos feitos e para onde nós iremos. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui rapidinho para o primeiro tópico. O primeiro tópico nos diz assim: Deus, né, a fonte geradora de sabedoria. A importância de Provérbios 8, versículo 22 ao 31. Nós vamos estar agora, né, aqui discorrendo e comentando um pouco aqui sobre Provérbios 8, 22 ao 31. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O capítulo 8 de Provérbios, querido, atinge seu auge nestes 10 versos ricos, onde a origem e a fonte da sabedoria são claramente estabelecidas e aplicadas. No entanto, uma questão intrigante permanece. Louvado seja o nome do Senhor. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Essa é a pergunta, né? A questão intrigante aqui. O que é sabedoria? Um objeto ou uma pessoa? Ou ainda, a sabedoria seria um atributo de Deus ou mesmo a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Os estudiosos e analistas divergem sobre as respostas. Muitos teólogos de grande renome, amados, eles defendem que a sabedoria mencionada neste capítulo 8 de Provérbios é um atributo ou qualidade de Deus, né, e nada mais. Para eles, a personificação da sabedoria é um recurso poético, um dispositivo literário usado para dar vida a um conceito abstrato, né? Os atributos de Deus, queridos, são as qualidades essenciais que o tornam único. Eles definem quem ele é e são a fonte de suas ações. Deus ele age conforme sua natureza divina, pois seus atributos, amados, o direcionam, né? A sabedoria certamente pode ser designada como um desses atributos divinos, e essa passagem a destaca como tal, né? No entanto, outros defendem com unhas e dentes que a sabedoria presente no livro de Provérbios 8 é a personificação do Cristo pré-encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que alguns pensam, né? Que a sabedoria no livro de Provérbios é a personificação do Cristo pré-encarnado. Na minha concepção, na minha humilde concepção, embora essa passagem não descreva diretamente Jesus Cristo, pois o Filho Eterno de Deus não foi criado, certo? Não foi criado, e lá fala que ela foi criada, foi gerada, né? A sabedoria. Ela, né, prefigura Cristo como o Verbo Criador, aquele que faz todas as coisas existirem, né? Como diz lá em João capítulo 1, que eu citei quase agora, no princípio, né? João capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Colossenses capítulo 2, versículo 3. Uma das lições deste trecho, queridos, é que o poder e o esplendor de Deus evidentes, né, em toda a criação ao nosso redor são testemunhos do que a sabedoria divina pode realizar. O mesmo Deus que operou na antiga criação também deseja agir em nossa vida, em nós,
né? Suas novas criaturas, nós somos nas novas criaturas de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17, Efésios 2, versículo 10, Efésios 4, versículo 24, Colossenses 3 e 10, por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui já indo para o segundo subtópico, desse tópico primeiro ainda, a sabedoria gerada e criada por Deus. Vejam só, a sabedoria gerada e criada por Deus. Nós sabemos que Jesus não foi gerado, não foi criado. Ele é desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, no passado, o arianismo, né, uma heresia cristã primitiva que defendia que houve um tempo em que Cristo não existia. Veja só o que eles defendiam, né? Esse arianismo. Eles falavam que houve um tempo em que Cristo não existia. Então, eles usavam esses versículos para afirmar de que Cristo era um ser criado. No entanto, a tradução da expressão adquirido ou possuído apresenta dificuldades para conectar essa figura. Então, a sabedoria diretamente, né, a Cristo, pois implicaria aí que houve um tempo em que ele não existia, ou que existia, né? Independentemente do Senhor, o que não está em conformidade com a cristologia ortodoxa. Então, Jesus Cristo ele é descrito aqui como a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e versículo 30, mas isso não implica que cada menção, né, a sabedoria seja uma referência oculta a ele. Lembre-se de que a linguagem de Provérbios 8, amado, ela é poética, portanto, o autor tem mais liberdade para se utilizar dos recursos da linguagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse arianista aqui, eles estavam muito equivocados em falar que houve esse tempo que Jesus não existia. Jesus desde a antiguidade, desde o princípio, o Senhor, né? A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, falando ali do próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico, né? Desse tópico primeiro, a sabedoria e o processo da criação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou só aqui comentar com vocês. Não estou lendo, vocês percebem que eu não estou lendo os tópicos, mas estou só comentando aqui, né, sobre cada ponto, a sabedoria e o processo da criação. Nos versículos 27 a 30, nós vemos a sabedoria como testemunha e participante ativa da criação ao lado de Deus. Então, sua presença reafirma que o mundo não foi criado ao caso, né? Mas em perfeita harmonia e intencionalidade. Nos versículos 30, a parte B até o versículo 31, nós vemos um retrato belo e reconfortante. Deus se alegra com a sabedoria e a sabedoria se alegra em Deus, hein? Na criação e na humanidade. Esse deleite mútuo nos revela o propósito da sabedoria, né? Conduzir-nos a um relacionamento alegre com o Criador, experimentar a alegria do próprio Deus em nós, certo? Então, quando nós nos alegramos em Deus, Deus se alegra em nós. Então, isso é muito confortante, isso é muito bom, porque nós estamos nos alegrando no próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o segundo tópico, o privilégio que a sabedoria traz, né? A beleza de saber. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu quero aqui destacar alguns pontos desse tópico 2 aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que em primeiro ponto aqui que eu quero destacar com vocês é o privilégio da sabedoria. Irmãos, adquirir sabedoria, queridos, é um privilégio oferecido pela graça de Deus. Embora todos tenham a capacidade de buscá-la, nem todos a possuem. Vocês entenderam? Todos têm a capacidade de buscá-la, mas nem toda possuem, pois é necessário um coração disposto a aprender
e a humilhar-se perante Deus. Então, quando a pessoa tem um coração disposto a aprender, se esforça a buscar, se esforça a se humilhar perante o Senhor, então essa pessoa vai encontrar sabedoria. Tem pessoas que são arrogantes, que nem sequer quer se humilhar perante o Senhor para adquirir a sabedoria. E ser sábio não é saber tudo, não. Ser sábio é quando você tem o temor de Deus, se humilha perante o Senhor, você sabe que você é pequeno, o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto que eu quero aqui destacar com vocês é, segundo, a capacidade humana de conhecer. Irmãos, diferente de outros seres da criação, os humanos têm a capacidade única de buscar e compreender a realidade ao seu redor. Essa capacidade, ela traz tanto privilégio quanto responsabilidades. Somos chamados a usar esse entendimento para o bem, para o crescimento espiritual e para servir aos outros. Certo? Então, quando você recebe, quando você adquire a sabedoria, você tem entendimento para o bem, né? E você sabe que aquilo ali não vai ficar só para você, é para o crescimento espiritual e para servir as pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro ponto que eu quero aqui destacar com você é responsabilidade de buscar sabedoria. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você. A sabedoria, ela não é apenas um dom, certo? Mas uma responsabilidade. Nós devemos buscá-la ativamente, reconhecendo que ela vem de Deus. Isso envolve estudo, meditação nas Escrituras e um coração constante, né? Não aquela pessoa que começa hoje e amanhã para, não. Nós temos que estar lá todos os dias envolvido ali, né? Na meditação, nas Escrituras, na oração, né? E o coração constante, que persiste, que vai até o fim, que não desiste. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, desse tópico 2, a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui estar comentando esse segundo subtópico, que está muito boa por este capítulo, né? esse tópico aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, vamos destacar aqui novamente mais alguns pontos sobre a beleza de aplicar a sabedoria à realidade. Vamos lá. Primeiro, aplicação prática da sabedoria. A sabedoria não é mero conhecimento teórico, não. Se alguém pensar assim, está enganado. É a capacidade de aplicar o entendimento às situações reais da vida, irmãos. Os conselhos do livro de Provérbios, eles são práticos, destinados a orientar nossas ações diárias, certo? Então, esses conselhos aqui, se todos nós pegássemos aqui para estar buscando, né, para estar nos orientando das nossas ações diárias, seria outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto aqui, outro tópico aqui que eu quero trazer para você também, a importância da obediência. Então, Jesus, ele nos ensina que a sabedoria se manifesta na obediência aos seus mandamentos. Assim como a casa sobre a rocha permanece firme, nossas vidas também, elas permanecem estáveis quando baseados em seus ensinamentos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, aquela parábola lá da casa que foi feita sobre a areia, outra sobre a rocha, e aquela que foi feita na rocha, ela permaneceu firme. Assim é nossas vidas quando nós somos, né, firme na palavra do Senhor, Jesus Cristo, nos seus ensinamentos. Outro ponto aqui que nós vamos destacar é que a segurança e instabilidade. A aplicação das orientações divinas, elas traz segurança e estabilidade, né? Na prática, isso significa que ao seguir os princípios bíblicos, queridos, estamos construindo nossas vidas sobre uma base segura que não se abala facilmente diante das dificuldades. Quando você constrói as suas vidas, as nossas vidas,
são construídas, né, nos princípios bíblicos, então nós estamos seguros, louvado seja o nome do Senhor, e nada vai nos abalar, né, facilmente, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus, na sabedoria, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, do tópico 2, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, a beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Olha, a verdadeira beleza da sabedoria, querido, ela não está somente em acumular conhecimento ou em aplicá-los de forma prática, não. Tem pessoas que acham que é conhecimento, mais conhecimento e tal, mas não aplica, não aplica na sua vida aqueles conhecimentos que eles tiveram, não. Então, irmãos, veja só, não está aí a verdadeira beleza da sabedoria, não. Somente em acumular. Assim seria fácil, né? Que adianta só conhecer e não prosseguir? Por isso que lá em Oséias fala, né? Conheçamos e prossigamos. Tem o conhecimento, mas tem que prosseguir. Ouça isso no nome de Jesus, né? Ou em aplicar de forma prática. Ela vai muito além disso, amados. Revelando o propósito divino, né? Oculto em cada aspecto da criação. Com sabedoria, enxergamos, né, o para quê das coisas, descobrimos os motivos por trás das circunstâncias, né, dos relacionamentos, das oportunidades e até das adversidades também. Né? A criação, amada, ela passa a ser um reflexo do caráter e da intenção de Deus. Nada está ali por acaso. Ouça isso no nome de Jesus. Vamos fazer aqui vamos pensar aqui. Pense em uma árvore que cresce em solo seco, né? Nutrida com pouca água. Ela nos ensina sobre persistência e crescimento, sobre encontrar vida e beleza onde aparentemente não há recursos. Assim é a sabedoria, né? Ela nos capacita a olhar para a nossa vida e para o mundo à nossa volta e reconhecer que cada detalhe tem uma razão de ser. Ok? Então, um propósito desenhado aqui pelo Criador, em Provérbios capítulo 3, versículos 19 ou 20, por ali, nós vemos que o Senhor, com sabedoria, ele fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus, né? Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, né? Assim, ao buscar essa sabedoria também, nós participamos da própria visão de Deus sobre a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a sabedoria, ela nos convida a uma vida cheia de significado, onde nossos passados e decisões se tornam guiados por uma compreensão mais elevada do propósito divino que preenche tudo ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos aplicar isto em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas, para que nós possamos, cada dia, louvado seja o nome do Senhor, estar firme, louvado seja Deus, e nunca desmorecer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o terceiro tópico, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar sobre conscientizando-se do sentido da vida. É sábio compreender o sentido da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando Jesus é o centro de nossas vidas, todas as áreas da nossa vida, nossa vocação, família, ministério, eles passam a ter uma nova perspectiva e um novo sentido. Na busca pela sabedoria, nós encontramos em Jesus a plenitude, que significa viver com propósito. Então, cada decisão e cada relacionamento se alinha ao plano eterno de Deus, revelado em Cristo. Ele é a manifestação perfeita do que significa viver sabiamente. E é dele que recebemos o favor do Senhor e a vida abundante que ele promete. É do Senhor que nós recebemos, amados, o favor e a vida abundante. Ouça isto no nome de Jesus. Segundo subtópico, a vocação na vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A vocação na vida. Irmão, o desafio de encontrar a vocação está fortemente ligado ao conhecimento pessoal. Ao refletirmos sobre nossos talentos naturais, por exemplo, interesses e paixões, nós começamos a perceber pistas do que Deus pode ter preparado para nós. No entanto, para o cristão, a vocação vai além do que apenas gostamos de fazer. Envolve perguntar, né, o que Deus deseja e que façamos. Esse processo aqui, irmão, ele exige uma disposição de rendição e de escuta, pois nossas habilidades e preferências elas devem ser colocadas à disposição do propósito divino. Né? Saber que o que nos realiza, né, ajuda muito, né? Se nós soubermos aí o que nos realiza, vai nos ajudar. Mas discernir o que glorifica a Deus é o verdadeiro norte da vocação. Então, nós devemos discernir o que é que vai glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é claro, né? Saber o que vai nos realizar, isso aí ajuda. Mas discernir o que vai glorificar a Deus é melhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vocação cristã, ela se diferencia aí porque não é uma escolha isolada, é uma convocação divina. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele exemplifica ali, né, isso em suas cartas, ele exemplifica, né, bem simples aqui, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, onde afirma que pregar o evangelho é uma obrigação. Paulo falou isso, né, é uma obrigação imposta por Deus, não um desejo humano. Né, que possamos, assim como Paulo, buscar e encontrar nossa vocação em Deus, vivendo cada dia com a consciência de que somos chamados para uma obra maior. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós buscamos qual é a vocação de Deus, o que é que Deus quer que nós façamos, né? Às vezes nós desejamos tantas coisas, né? Às vezes nós buscamos tantas coisas, mas precisamos saber se isso aí realmente está na vocação de Deus. Terceiro subtópico, já estamos aqui caminhando já para o final, o Espírito Santo gerando motivação. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo gerando motivação. A nossa vocação, fortalecida pelo Espírito Santo, não é apenas para satisfação pessoal, não. É para glorificar a Deus e servir ao próximo. Quando descobrimos aquilo para o qual fomos criados, nós encontramos realização, né, em saber que estamos contribuindo para o plano de Deus no mundo. Assim, a nossa vocação ela se torna uma forma de adoração e de amor ao próximo, né, suprindo aí necessidades, gerando impacto e refletindo o amor de Deus. Irmãos, o amor e a coroação da vocação cristã, conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo aqui ele enfatiza que dons sem amor, ele não tem valor. Não, a pessoa pode ter todos os dons, ele fala que pode ter tudo, né, dar toda a sua riqueza aos pobres, pode fazer, mas se não tiver amor, nada seria. Ouça isso em nome de Jesus. Então, não tem valor nenhum se você tiver todos os dons, mas não tiver o amor. Né? Mesmo os dons e habilidades mais extraordinários, né, se exercidos sem amor, ele perde seus propósitos. Assim, a vocação não pode ser vivida isolada do amor, pois este é o reflexo da sabedoria divina em ação. Olha, quando o Espírito Santo nos leva a servir com amor, a nossa vocação passa a ter um impacto real e duradouro. Amar, querido, é o que faz cada ato, né, cada dom e cada chamado verdadeiramente glorificar a Deus e abençoar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui já indo para a conclusão, quero concluir aqui com vocês, né, falando qual é o sentido da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o sentido da sua vida? Talvez você demore alguns meses ou até mesmo alguns anos para responder, né? Para responder assertivamente.
mas você tem um propósito dado por Deus para viver. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, queridos, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito, consciente da sua vida em Deus. Amados, são essas palavras que eu quero deixar aqui para vocês, professores da Escola Bíblica Dominical, a classe dos jovens, e para todos os jovens também que está a nos escutar. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos nós, E isto é muito importante quando nós buscamos em Deus, louvado seja o nome do Senhor, a sabedoria para que nós possamos viver tranquilamente. Nós estaremos aqui na próxima semana, trazendo mais uma aula que tem por título Proteção contra a Insensatez. É uma outra lição que é muito importante também. Não fique fora desta lição, do término deste trimestre, que está muito bom para nós aprendermos. Que Deus abençoe, amados. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos aqui de volta. Se nós não estivermos, é porque o Senhor Jesus Cristo já voltou e nós fomos arrebatados. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e obrigado por vocês terem ficado aí conosco, aqueles que estão aí nos assistindo, ter ficado aí conosco até o final. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.